Você pode exercer o chamado missionário de Deus para a sua vida, compartilhando o link dessa transmissão. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, a palavra que tem poder para criar em nós a imagem e semelhança de Deus. Hoje eu vou compartilhar com você o tema Focando na Promessa. É impossível passar por essa vida sem sofrimento, sem desertos, sem provações. Às vezes o desafio é tão grande que somos tentados a focar nos problemas. E parece que esquecemos das promessas de Deus. Hoje eu vou compartilhar com você a história de Abraão, que mesmo enfrentando muitos desafios, muitos problemas, Abraão focou na promessa de Deus e foi um vencedor. A história de Abraão é um convite para vivermos não pelas circunstâncias, mas pela palavra daquele que prometeu. Em um mundo cheio de problemas, Deus sussurra suas promessas aos nossos ouvidos. E os que confiam nessas promessas caminham como Abraão, de olho fixo no invisível. A história de Abraão começa no capítulo 12 do livro do Gênesis. Lá nós encontramos o chamado de Abraão. Nós encontramos uma ordem vinda direta de Deus, dizendo: Abraão, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai ser uma grande nação. Os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Vai, Abraão. Esse é o chamado para Abraão. Essa é a promessa de Deus para Abraão. O texto sagrado também diz que quando Deus fez esse chamado, quando Deus fez essa promessa, Abraão tinha 75 anos de idade. Era uma pessoa, mesmo para a sua época, era uma pessoa já experimentada. Era um homem vivido. Aliás, a Bíblia diz que ele foi com a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e todo o seu rebanho. Abraão já era, financeiramente falando, um homem com muitas posses. E você pode imaginar alguém ouvir ou obedecer à voz de Deus, depois de ter sua vida estabelecida, sair para uma terra que Deus ia mostrar, uma terra que ele não conhecia, enfrentar desafios desconhecidos para ele? Mas é assim que Deus trabalha. Deus nunca diz, nunca fala, nunca revela a forma como ele vai nos livrar dos problemas, das dificuldades. O máximo que Deus diz é o que nos aguarda. Nós vemos isso também na história de Paulo. Ele diz que Deus tinha falado para ele que ele enfrentaria prisões, perseguições, mas Deus não falou como o livraria. E na plena confiança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, Paulo foi fazer o trabalho, foi cumprir sua missão, e Abraão também. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Abraão, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, ele traz declarações importantíssimas.
Esse capítulo 4 fala sobre a justificação de Abraão pela fé. E Paulo traz exatamente esse relato. Versículo 20 diz assim: entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais forte. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo que acontecesse o que havia sido prometido. 21. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. Abraão estava certo de que Deus tinha todo o poder para cumprir qualquer coisa que havia prometido. Não importa os desafios que enfrentamos. Não importa o diagnóstico que o médico nos entregou. Nós devemos ter essa confiança. Devemos crer nessa promessa de que Deus tem o poder de cumprir qualquer coisa que Ele tenha prometido. Nós aprendemos nessa história de Abraão 3 importantes lições. A primeira lição é que Abraão creu quando a promessa parecia impossível. O chamado de Abraão, eu já mencionei, acontece no capítulo 12 do livro do Gênesis. E Deus aparece a Abraão no capítulo 15. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, e vamos ler esse texto quando Deus aparece a Abraão, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão. O versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão. O Senhor disse: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Versículo 2: Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás de contínuo sem filho? O meu herdeiro é Eliezer de Damasco. E Abraão acrescentou: tu não me deste descendentes. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado por você. O versículo 5, que você vai acompanhar aí na tela. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e Deus considerou Abraão justo por causa de sua fé. Esse encontro de Deus com Abraão, quando Deus vem para confirmar a promessa a Abraão, dá a entender que Abraão questionou o Senhor. Quando Deus disse que ele seria grande, ele disse: Senhor, eu já estou velho e ainda não aconteceu a sua promessa, ainda não tive o filho que o Senhor prometeu. Então Deus pega Abraão em visão, o conduz para fora da tenda
e manda ele olhar para o céu. E quando Abraão olha, vê aquela quantidade de estrelas. Deus diz: conta as estrelas, se é que tu pode contar. Assim vai ser a sua descendência, como as estrelas do céu. Serão milhares de pessoas. Nesse momento, Abraão está caminhando, está passando um deserto, está passando por um momento de ansiedade por não ver a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Mas o Deus poderoso que fez a promessa, ele fala com Abraão. Abraão tinha quase 100 anos. Sara, sua esposa, era estéril e também uma idosa. As circunstâncias gritavam: impossível, não tem como cumprir essa promessa. Mas Abraão não se prendeu aos dados do tempo, e sim ao caráter daquele que fez a promessa. O versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e Deus o considerou justo por causa da sua fé. Após o seu questionamento, Deus vem e confirma a promessa a Abraão. E Abraão crê de todo o seu coração. Abraão não focou na impossibilidade de ser pai. Abraão não focou no seu corpo envelhecido, mas no poder vivificador de Deus. Ou seja, ele focou na promessa, ele creu e foi justificado. Deus é especialista em prometer e realizar o impossível. E as pessoas que creem, mesmo sem ver, elas tornam-se testemunhas do milagre. Quando nós não focamos nos problemas, não focamos nos desafios da vida, mas focamos na promessa de Deus, nos tornamos testemunhas do milagre do Senhor. A segunda lição que aprendemos na vida de Abraão é que ele esperou quando a promessa parecia demorar. Ele permaneceu confiante, ele permaneceu esperando, e isso quem fala não é Abraão, é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia no capítulo 6, versículo 15 da carta de Paulo aos Hebreus. Mostra que Abraão esperou quando a promessa parecia demorar. Abraão, então, esperou com paciência até que finalmente Deus deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. No capítulo 15 do livro do Gênesis, quando Abraão fala que o herdeiro que ele tinha era Eliezer, Deus diz: não, Senhor, não é Eliezer. O herdeiro é um filho que será teu. Eu vou te dar um filho. Eu estou falando. Abraão creu pacientemente que Deus iria dar Isaque, assim como Deus havia prometido. Então o Senhor disse a Abraão, quando Deus disse a Abraão: deixa os teus parentes, deixa os teus familiares
e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse também que a nação que viria de Abraão seria uma nação imensa, seria uma nação grande. Entre a promessa de Deus, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ao cumprimento da promessa, a realização da promessa de Deus na vida de Abraão, foram 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaque. Imagina quantas coisas Abraão passou, quantos desafios Abraão enfrentou, quantas vezes Abraão se questionou, como no capítulo 15, dizendo: Senhor, eu já sou idoso, minha esposa também. Como eu serei uma grande nação se nem um filho eu tenho? Se o único herdeiro da minha casa é Eliezer. Quantas vezes Abraão não fez esse questionamento? Foram 25 anos. Abraão teve dias de incerteza. Abraão teve dias de erros no meio do caminho, como que aconteceu com Agar e Ismael, aceitando a sugestão de sua esposa Sara. Mas Abraão nunca desistiu da promessa de Deus. No seu coração, ele tinha plena confiança de que Deus cumpriria a sua promessa. E a cada momento que Abraão é chamado para dar testemunho de que estava crendo firmemente na promessa de Deus, ele é aprovado pelo Senhor. Ele age de forma que satisfazia ou que dava testemunho de sua fé em Cristo Jesus. Todas as vezes que somos confrontados pelos problemas, pelas enfermidades, pelas crises, pelos desafios da vida, é um chamado de Deus para olharmos não para os problemas, e sim para a promessa de Deus. Olharmos para aquele que fez a promessa, acreditando que ele é fiel para cumprir. Nenhuma de suas promessas Deus deixou de cumprir. Todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu, porque ele é Deus e ele não falha. Deus conhece todas as coisas. Ele não esqueceu de nenhuma de suas promessas nas Escrituras Sagradas. E todos aqueles que creem, aqueles que estão dispostos a obedecer, pode descansar nas promessas de Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam, e nós temos mostrado todos como Ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Ele tem cumprido todas as suas promessas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Grifa esse texto na sua Bíblia. Todas as vezes que você for tentado a duvidar das promessas de Deus, todas as vezes que sua mente tentar te sabotar, levando você a olhar para os desafios, para as dificuldades da vida, leia esse texto em voz alta. Eu vou ler de novo. Ele cumpre todas as promessas divinas,
não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Quando Deus cumpre suas promessas em nossas vidas, nós damos glória a Ele. Por isso que não importa, diz o apóstolo Paulo, não importa quantas promessas Deus fez, Ele cumpre todas as promessas. Abraão entendeu que o relógio de Deus nunca atrasa, mesmo quando o nosso coração é tentado a duvidar ou quando o nosso coração duvida. A paciência de Abraão era o fruto da convicção de que Deus não mente. Por isso, ele esperou 25 anos. Eu não sei quanto tempo você tem esperado a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Mas se você fixar seus olhos, o seu coração, nas promessas de Deus, não importa quantos anos demore, vai ser como se fosse um dia, um momento. Porque quando nós olhamos para a promessa de Deus, nosso coração é renovado. Nossa esperança é confirmada. E os desafios dessa vida são enfrentados com facilidade, com esperança, com a certeza de que Deus caminha ao nosso lado. Esperar não é passividade, é fé em ação. Quando Deus entrega uma promessa para nós e nós esperamos, nós estamos colocando a nossa fé em ação. Não devemos ser precipitados. Não devemos tentar ajudar Deus. Todas as pessoas que tentaram fazer isso no passado trouxeram grandes dificuldades para si e para seus familiares. Quando Deus promete, nós precisamos aguardar. Porque o tempo que leva para a promessa de Deus se cumprir, Ele está preparando o nosso coração. Ele está preparando a nossa vida. Então, a nossa confiança em Deus, com relação às suas promessas, tem que ser, ainda que eu não veja, eu sei em quem tenho crido. Então, Abraão esperou quando a promessa estava demorando. Terceira lição. Ele obedeceu quando a promessa foi testada. O menino Isaque nasceu. A esperança reviveu no coração de Abraão e de Sara. E à medida que Isaque crescia, a alegria de Abraão só aumentava, visualizando aquela nação poderosa que Deus disse que sairia de Abraão. Mas no capítulo 20, acontece algo inesperado para Abraão. A sua promessa é testada. O versículo 2 do capítulo 22 diz assim: Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Deus trabalha sempre dessa forma.
Quando ele pede a Abraão para sair, ele diz assim, olha, sai do meio dos teus parentes para uma terra que eu te mostrarei. Agora ele faz questão de dizer para Abraão, Abraão, tome o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, e o oferece em sacrifício para mim, em um dos montes que eu hei de te mostrar. Por que Abraão obedeceu quando a sua promessa foi testada? Veja que Deus está trabalhando a confiança no coração de Abraão. Ele pede para Abraão sair dos seus parentes e diz que faria de Abraão uma grande nação. Abraão o questiona e Deus manda ele olhar para o céu para contar as estrelas, se ele pudesse, e confirma a promessa, dizendo, é de você que vai sair uma grande nação. E agora o filho nasce, cresce, e Deus diz, agora sacrifica esse filho. Por que Abraão obedeceu a Deus? O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de sua carta aos Hebreus, no versículo 19, ele diz assim, Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. Essa era a confiança que Abraão tinha nas promessas de Deus. Ele conhecia não apenas as promessas de Deus, ele conhecia o Deus da promessa. Talvez seja isso que falte para mim, talvez seja isso que falte para você. Conhecer não apenas as promessas de Deus, mas conhecer o Deus da promessa. O Deus que não falha, o Deus que cumpre todas as suas promessas. E nós, como seres humanos, precisamos apenas obedecer. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. Ou seja, não existia a opção da promessa de Deus não se cumprir na vida de Abraão, porque ele acreditava, ele conhecia o Deus que tinha feito a promessa. Deus pediu o filho da promessa. E isso poderia parecer uma contradição, mas Abraão não hesitou. Ele obedeceu com fé, porque sabia que a promessa de Deus era tão firme que nem mesmo a morte poderia anulá-lo. O foco de Abraão não estava em perder o seu filho, mas na fidelidade de Deus, que proveria o necessário. O foco dele não estava em perder o filho, mas na promessa de Deus de que ele seria uma grande nação. Então, por obedecer à palavra de Deus, por obedecer ao Senhor, em lugar da dor, Abraão conhece um novo nome de Deus, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Se Abraão não estivesse se disposto a obedecer à palavra de Deus, em oferecer o seu filho em sacrifício, jamais ele conheceria Jeová Jirê, o Senhor proverá. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de Deus para obedecer sua palavra, crendo em suas promessas, nós conhecemos o Senhor proverá. E isso é tudo suficiente para a nossa caminhada nessa vida.
para enfrentarmos os desafios, quando obedecemos, mesmo sem entender, vivemos milagre que só os obedientes conhecem. Abraão não foi perfeito, mas foi convicto das promessas de Deus. Ele falhou em alguns momentos, mas nunca desistiu das promessas do Senhor. Sua vida é um convite a tirarmos os olhos dos problemas e a fixá-los, a focá-los nas promessas de Deus para as nossas vidas. A tirarmos os olhos dos problemas, dos desafios e focar não apenas na promessa de Deus, mas nos planos eternos de Deus para nós. Quando você espera, quando você obedece, à semelhança de Abraão, você, na realidade, vê as promessas de Deus, ou você vê a realidade se curvar diante das promessas do Senhor. Assim como Deus chamou Abraão e fez uma promessa a ele, hoje Deus está dizendo o mesmo para você. Capítulo 15, versículo 1 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e a sua recompensa será enorme. Deus diz para você nesse momento, por mais desafiadora que está sendo a sua vida nesse momento, você pode estar enfrentando uma crise no relacionamento, uma crise financeira, uma crise no aspecto da saúde, talvez o diagnóstico do médico não seja favorável. Deus diz para você, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e a sua recompensa será enorme. Então não foque nos problemas, foque na promessa de Deus. Talvez você esteja cheio de impossibilidade. Talvez você já tenha esperado tempo demais. Talvez esteja sentado e o seu coração não aguenta mais esperar. Talvez você já esteja deitado de tão cansado. Mas a promessa de Deus continua de pé. Então, se você deseja, semelhante a Abraão, crer semelhante a Abraão, esperar igual Abraão esperou e obedecer do mesmo jeito que Abraão obedeceu, focando nas promessas de Deus, conhecendo o Deus que fez a promessa. Se você está disposto, se deseja viver nesse nível de intimidade com Deus, repita comigo as seguintes palavras: Senhor, eu escolho confiar nas tuas promessas. Faz de mim um filho da fé, assim como fizeste de Abraão. Quem foca nas promessas, caminha para o cumprimento da mesma. Que o Senhor abençoe a sua vida e te conceda a força necessária para não desistir, para não duvidar e continuar focado nas promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
ajude a caminhar. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor lembra nos momentos de tristeza, de aflição. Cristo te estende a sua forte mão. Tem só desespero, amargura e temor. Andas inseguro, sem saber do teu futuro. Sentes o cansaço desta luta e desta dor. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor lembra nos momentos de tristeza e de aflição. Cristo te estende a sua forte mão. Amém. Deus é louvado pela sua presença e o Senhor te abençoe grandemente. Se você puder, nesse momento eu te convido a dobrar o seu joelho, o seu coração na presença de Deus. Nós vamos falar com o Senhor através da oração. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por ter perdoado todos os nossos pecados e ter nos concedido a salvação na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por todas as tuas promessas. Somos felizes, Senhor, porque sabemos que o Senhor cumpre todas as promessas que o Senhor fez. Dai-nos, Senhor, a disposição para continuar esperando e obedecendo quando a promessa for provada. Dai-nos, Senhor, a tua paz. Alinha o nosso coração ao teu. E permita, Senhor, que te conheçamos verdadeiramente como Jeová Jireh. O Senhor proverá. Por misericórdia, continue trabalhando em nossos corações, transformando nossas vidas e aumentando a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Assim está concluído o culto dessa noite, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.